A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, bem-vindo ao canal A Paz de Cristo. Quero deixar uma palavra para os nossos corações, aqui no livro de Gênesis, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 5 em diante, que diz assim, até onde o Senhor nos permitir. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos aí que a maldade do coração do homem tinha aumentado a cada dia naquela época. O homem estava com seus pensamentos sobre as maldades, sobre as coisas desagradáveis a Deus. O homem se corrompeu devido ao crescimento do povo, devido, meus queridos irmãos, o pecado que alastrara sobre a terra. Mas a Bíblia diz que Noé, o Senhor olhou para ele e viu ele um homem justo em suas gerações. E ali, meus queridos irmãos, Deus chama Noé para construir a arca, para colocar ali os animais, visto, meus queridos irmãos, que eu creio que os homens não iriam entrar, como ninguém entrou, a não ser Noé e sua família. Deus tem avisado, meus amados irmãos, sobre o que virá à terra. Se Deus não poupou o dilúvio, o povo na época do dilúvio, será que nesse presente século o Senhor vai poupar? Vendo que o homem está sempre no pecado, que o seu pensamento é sempre o mal, a criminalidade tem aumentado, o pecado tem aumentado, a violência tem aumentado. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz para nós que Deus, meus amados, viu a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do homem era má. Então, meus queridos irmãos, o versículo 6 diz, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. No versículo 7, ele disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Mas a Bíblia diz no versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Meus queridos irmãos, nos nossos dias em que estamos vivendo não é diferente não. Assim como o povo foi destruído após Noé entrar na arca, colocar os animais, entrar ele e a família dele, Deus ali, meus queridos irmãos, fechou a arca por fora, porque Noé fechara por dentro. E Deus agora fechou por fora, selou ali. E não houve quem pudesse mais entrar na arca, porque a porta da arca estava fechada. Meus queridos irmãos, você que ainda não aceitou Jesus, que ouve falar ou que já ouviu falar da vinda de Cristo, Noé não existe mais, a arca não existe mais, mas a nossa salvação não está no mundo, não está, meus queridos irmãos, no homem, nos deuses estranhos. A nossa salvação está agora em Cristo Jesus. Nós, meus queridos irmãos, só vamos adquirir a salvação por meio de Jesus Cristo, porque a porta ainda está aberta. Jesus está mandando nós dar aviso, avisar do perigo que a humanidade corre. Aquele povo pereceu, o mundo do antigo dilúvio pereceu.
E muitas pessoas no século em que estamos vivendo está sendo avisado. O aviso não é do homem, o aviso não é da mulher, o aviso é de Deus. Se você não aceitou Jesus ainda, corra para os braços de Cristo. Ele é a sua salvação. O povo, eu creio que houve um desespero naquela época do dilúvio, porque Deus agora fechou a porta. Noé com a sua família salva. Ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as moças que iriam casar-se com seus filhos. 8 pessoas foram salvas no dilúvio. Poderiam ser mais, mas muitos rejeitaram, assim como nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas estão rejeitando a salvação? A porta está aberta. A porta da salvação está aberta. Mas muitos não querem dar ouvido à voz de Deus, o aviso de Deus todos os dias. O Senhor tem usado os teus servos, o Senhor tem usado as tuas servas, avisando o povo sobre o perigo que a alma está correndo se rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Pois olha o que diz a palavra. O versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Deus se arrependeu de ter feito o homem por causa da maldade. E no nosso dia, da mesma forma, a criminalidade tem aumentado, a mortandade tem aumentado, a violência tem aumentado, a prostituição aumentado, os adultérios aumentado. O homem, meus queridos irmãos, está pecando toda hora. Todo momento, todo instante. Essa terra é uma podridão. Diante das narinas de Deus, fede. Mau cheiro de pecado. Então o Senhor está dando aviso para nós se prepararmos. Porque a porta ainda está aberta. A porta da oportunidade está aberta. Mas a porta que hoje está aberta, amanhã ela pode fechar. Porque Deus viu em Noé o homem justo. Mas na terra, nos dias de hoje, existem poucos justos. Mas esse pouco que existe está dando aviso, falando sobre o perigo que a alma está correndo se partir sem salvação, ou se não aceitar a Jesus. Porque aquele homem, aquela mulher que rejeita a Cristo, está desprezando Jesus, está desprezando o valor, aquela morte, aquele sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário. Então hoje é um dia oportuno para você tomar uma decisão com Deus, porque as portas estão fechadas, vão fechar. Elas vão fechar, não vai demorar, ainda que muitos não acreditam, mas as portas irão fechar. Então você que está ouvindo a palavra de Deus, corra para os caminhos de Cristo enquanto é tempo. Esta é a palavra que eu deixo para o teu coração nesse dia. Que Deus possa te proteger, te livrar do perigo iminente que haverá sobre a terra. O homem que ficar nessa terra vai sofrer. Então aproveite a sua oportunidade. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Renda-se aos caminhos do Senhor, aos braços do Senhor, para que você tenha a vida eterna e a tua alma não venha perecer naquele grande dia. Porque Jesus, meus queridos irmãos, Ele pediu para nós pregar, anunciar. Então, enquanto Ele não vem, enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, estamos dando aviso, dizendo que Jesus virá e não tardará. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Em nome de Jesus.